Olá, tudo bem? Eudes aqui para resolver mais uma questão, essa questão aqui de calorimetria básica, tá certo? Então vamos lá. Um corpo de massa 50 gramas recebe 300 calorias e sua temperatura sobe de menos 10 graus centígrados até 20 graus centígrados. Determine a capacidade térmica C do corpo e o calor específico da substância que o constitui. Vamos lá. Capacidade térmica ele mede quanta energia, a quantidade de calor a cada grau Celsius, a cada grau centígrado. E quanto calor específico mede também a relação de massa, ou seja, quanto de calor é fornecido a cada 1 grama de substância para modificar 1 grau Celsius. Visto isso, vamos aos dados do problema. Nós temos 50 gramas de massa, o calor está com 300 calorias, a temperatura inicial de menos 10 graus Celsius e a temperatura final de 20 graus Celsius. Uma recomendação que se pede sempre em problemas de física, principalmente quando tem a ver com fórmulas, é separar os dados do problema, até para direcionar para quais ferramentas vocês precisarão utilizar. Ou qual eu uso primeiro, se tiver mais de uma. No nosso caso aqui, as ferramentas úteis são C igual a Q dividido por ΔT, essa da capacidade térmica, e Q igual a mc ΔT, essa é a fórmula do calor sensível, calor que muda de acordo com a temperatura ganha ou perdida, por assim dizer, ou seja, com aumento ou diminuição de temperatura. O outro calor que existe é o calor latente, referente aos mudanças de estados físicos da matéria. Não é o nosso caso. Mas caso você já tenha reparado, em ambas as fórmulas eu preciso de ΔT. Eu preciso da variação de temperatura. E isso não está demarcado no nosso problema. Não houve essa informação. Isso não foi fornecido. Dessa forma, a primeira coisa que a gente precisa fazer é calcular o ΔT. É só diminuir a temperatura final e a temperatura inicial. Só um detalhe para não confundir os sinais. Então, eu detalhei aqui no problema menos da fórmula e menos do menos 10. Ou seja, ocorre uma negação de sinal. Menos vezes menos dá mais. Então, fica 20 mais 10. Então, uma variação, uma mudança de 30 graus Celsius entre o início e o final do processo de ganho de calor. Com isso, basta calcular. A capacidade térmica é só pegar o calor pela variação de temperatura. São 300 calorias em uma mudança de 30 graus Celsius. Vamos ter 3 calorias a cada grau Celsius. Ou seja, para 1 grau de temperatura, ocorreu um ganho de 3 calorias. E no caso da fórmula do calor sensível, eu fiz uma pequena adaptação. Eu isolei a variável, a letra principal, que eu quero no problema, e depois substituí. Se alguém chegar e perguntar, professor, posso substituir antes de fazer esse isolamento da variável? Pode. Eu preferi me organizar desta forma. Se você, estudante, quiser já substituir os números antes, sem problema. Nesse caso, para achar o calor específico, sensível, a gente precisa só pegar o calor e dividir pelo produto, pela multiplicação da massa pela variação de temperatura. No caso, a massa é de 50 gramas e a variação de temperatura vai ser de 30 graus Celsius. Ou seja, na prática eu vou dividir 300 por 1.500, o que dá 0,2 calorias por grau Celsius. Bom, para mais dúvidas sobre a questão ou calorimetria em si, deixe seu comentário. Se gostou do conteúdo, deixe seu like para ajudar o canal. E podem dar sugestões também de outros tipos de questão ou outros assuntos de física e de química para serem abordados por aqui. Até a próxima!